Fala pessoal, vamos lá fazer a nossa análise semanal, começando aqui pelo gráfico mensal. Terminamos abril, semana passada, a gente viu um candle vermelho feinho aqui de um engolfando o anterior. Esse mês, embora absolutamente no começo, a gente já viu uma reação, não houve por enquanto uma continuidade. A gente tem aqui, como eu vinha falando, aqui a gente tem a mínima lá na pandemia, isso aqui é o gráfico mensal, né? Tempo grandão. Aqui, janeiro de 22, onde a gente tinha a máxima histórica anterior. Então a gente vê que no longo prazo a gente está numa tendência de alta relativamente tranquila ainda, né? A gente tinha passado, tínhamos 4 meses, 5 meses consecutivos de alta. Aqui são as projeções de Fibonacci, ele tinha rasgado algumas delas, inclusive no mensal 125, que é um número que eu tenho sempre falado, e a gente viu ele trabalhando bastante essa semana, né? Então, o mensal aqui, por enquanto, não nos chama atenção, não diz muita coisa, a não ser que a tendência prevalece ainda alta no longo prazo. Se a gente vem para o semanal, que eu também tenho mostrado, a gente tem desde outubro do ano passado uma pernada muito alta, né? Nela a gente teve só quatro semanas negativas, ainda assim sendo as 3 últimas um negativo leve. Aí agora nessa correção recente a gente teve 3 fortes seguidas, né? Mas também é interessante a gente ver essa dimensão de tempo para ver que tem muito espaço, tinha muito espaço para correção. A gente ganhou, foram 1.000 pontos praticamente, né? 1.000 pontos, foi uma subida muito grande, uma subida sem respiro. Então, quando a gente vê algo do tipo, a gente pode ficar ligado, porque uma subida dessa pode implicar em correções fortes também. E como a gente vê aqui, sem também desconfigurar a tendência, né? Eu também tinha falado há 2 semanas sobre esse 75, a gente podia ver os preços parando na região de 75, a gente tinha ali perto também a média móvel de 20 períodos, que eu gosto de tomar como referência para ver a tendência. E o que a gente fez? Embora tenha perdeu forte lá, mas depois retomou o 75, que também tem sido um ponto interessante, tem sido suporte, resistência, 75,80 ali, tem sido uma região que tem dado para operar. E a semana passada, após já a retomada positiva na anterior, a passada a gente rompeu ainda que de leve, tentou vir para baixo, mas terminou com um candlezinho verde positivo ali, né? Então, também no semanal a gente não pode falar em uma mudança na tendência aí de médio prazo, tá? A gente vê ainda ela positivo sem uma cara de reversão. Agora começa a ficar interessante para nós day traders aqui no gráfico diário. Na análise semanal, há 2 semanas atrás, quando eu desenhei, eu mostrei esse canal de baixa aqui. Eu supunha que pela toada que a gente via com meio de lado enroscado, né, há algum tempo, mas fazendo máximas, mas sem aquela mega convicção, tive o preço relativamente travado. Aconteceu isso também ali no começo de abril, quando corrigiu. Eu supunha que poderia trabalhar nesse canal de baixa, mas a gente viu um rompimento bem contundente aqui, desceu, sei lá, quase 200 pontos, né? Eu não imaginava que pudesse acontecer. Acho que a gente poderia começar numa tendência de baixa, mas eu supunha que respeitasse esse canal. Mas é isso, a gente nunca sabe, tem que traçar os cenários, mas o preço depois vai mostrar para a gente o que vai fazer, né? Perdeu a base desse canal. Na verdade, eu desenhei o canal por cima aqui, que lá sim muito respeitado. Aqui eu desci o paralelo daquela linha. Ele funcionou meio que depois de perdido como uma resistência, que a linha de baixo, tendência de baixo, que era o suporte. E depois, essa semana, vejam que ele funcionou novamente como suporte. Não é incomum isso, a gente vê um canal ser perdido e depois ver voltar para dentro, né?
ele chegou a trabalhar com suporte e na sexta-feira a nossa máxima foi praticamente cravada, né, para o nível de precisão aqui, de pontuação que a gente está falando aqui. A gente pode dizer que cravou a máxima nele ali, ele tinha sido respeitado uma vez. Agora a curiosidade, embora o dia tenha terminado aqui, a gente não pode absolutamente falar que ele vai voltar a ser respeitado, né? Mas gera uma curiosidade sobre o que vem pela frente, tá? Diferente do que a gente vinha ali, aqui a gente perdeu essa máxima de sexta-feira, esse fechamento, ele tá praticamente fazendo um pivô de alta, né? Meio pequeno aqui para a gente ter um pivô de, como falar, num pivô de convicção, né? A gente passou quanto aqui? Foram, sei lá, 10 pontos talvez, 10 pontos da máxima anterior. Então, teoricamente sim, temos esse pivô de alta, mas não foi, o que ele andou foi uma quantidade relativamente pequena, ainda cabe nos observar. Sim, pode continuar, mas ficar de olho. Lembrando da possibilidade dessa continuidade aqui, tá? Então, essa semana, esses próximos dias vão ser bem relevantes para a gente entender esses desdobramentos. Caso rompa, a gente tem aqui a região do 191. Aqui esse Fibonacci eu tracei ele lá da máxima no 332 até a mínima aqui no 963. Esse Fibonacci recente agora é a máxima e mínima agora de abril, tá? A gente tem o 50%, que é uma região bem relevante, tá na região do 148 ali, 150. A gente viu que enroscou por ali e houve uma correção. É muito comum nesses casos, ou não é incomum nesses casos, a gente vê quando ele chega nos 50%, ele voltar e fazer um teste na mínima. É bom indicador de fundos duplos aqui, mas a gente vê que o mercado ainda realmente conta com uma força, pois ele segurou aqui, ele não chegou a fazer a mínima, né? No Fibonacci, que no 23%, ele deu uma segurada e embalou e ganhou aqui, né? Brigou muito nessa região aqui do 45, 50, mas ganhou ali por enquanto, né? Então, dentro do diário a gente vinha forte numa tendência de queda, estamos esboçando ou tentando, compradores aí tentando dar essa ressuscitada. Quando a gente traz para o 60 minutos, a gente começa a ver, aqui eu estou sem muitos detalhes, mas eu queria só mostrar para vocês o 125 que eu venho falando muito, essa linha vermelha. Olha como várias vezes a região foi respeitada, né? Já tinha sido respeitada lá atrás, aí agora dia 16 o preço rejeitou, a gente teve algumas rejeições fortes ali, depois no dia 24 ele tentou ganhar, poderia fazer um pivôzinho de alta ali, segurou. Depois, quando testado, rejeitou e voltou um bocado, aí voltou 100 pontos, né? Quando ganhou, a gente tinha falado lá atrás sobre o 170, região do 150, desculpa, que é aqui atrás, ó, a gente teve, quando perdeu 150, ele escorregou direto até a região do 120, nessa barra vermelha. Então, quando a gente ganhou 125, a gente pode dizer que o preço parou praticamente nessa região, ok? Eu achei que fosse ser mais fácil de chegar lá. A gente viu que foi meio suado, mas a região do 150 foi aonde tivemos a parada ali, foi no 154, né? Trabalhou de lado, depois voltou novamente. E quando foi na quarta-feira, pós-funk, foi lindo a cravada lá na região do 125, foi no 126 e pouco, e voltou 70 pontos, né? Então, essa região que já me chamava atenção, ela, dia após dia, ela vem comprovando a relevância. Então, eu entendo que vai ter que operar efetivamente ou com convicção acima dela para a gente ter a continuidade aí para cima, né? E na sexta-feira a gente teve um indício interessante a respeito disso, pois depois de divulgado o payroll,
A mínima segurou bem ali na região do 128, 126, né? A mínima foi no 126,75 e dali o preço subiu. Então, demonstrou inicialmente essa força. A gente vê aqui 25,50, trabalhou muito aqui no dia 26, 27, 28 aqui, 26 depois, desculpa, teve o fim de semana, 28, 29 e 30 na verdade, né? A gente enroscou 2, 3 dias ali. Na sexta-feira agora também um pouco e tá indo para cima. Então essa enroscada acaba sendo uma boa, porque quem quer descer do barco desce, quem quer subir sobe, e isso dá margem a novas andadas, né? Então, retomando lá o que a gente falou no diário, é uma área de decisão realmente, né? Trabalhou muito nesse ponto, então cabe a gente ver agora se a gente vai testar mais alguma coisa para baixo antes de subir ou se daqui a gente vai para cima. O payroll na sexta-feira foi abaixo da projeção, o ganho horário também um pouco abaixo, ou seja, isso pode dar esse arrefecimento de pressão, aí isso pode ser entendido como um possível alívio de pressão inflacionária, que aumentaria a probabilidade do Fed, do FONC retomar baixas ou fazer mesmo baixa de taxa de juros em setembro. Então, esse evento da sexta pode dar combustível para isso, embora a gente tenha visto muita agressão de compra, muita absorção da venda. A gente vê que a região realmente é de decisão e a turma está brigando muito por ali, tá? Quando a gente vem para o 15 minutos, eu gosto de... Aqui vocês não vão ver a precisão, eu só quero mostrar para vocês as regiões. Então, se a gente trabalhar, pensando prospectivo para a semana, ganhando a região dos 160, a gente tem aqui 180, 85, 80, 88, que é uma região importante. 85 deu uma bela reversão a partir dele. Esse dia aqui foi bem interessante. Essa região aqui do 85 foi dela que deu a escorregada toda primeiro para a região do 80, uma escorregada de 100 pontos ali. Foi uma boa resistência à tarde, uma briga interessante. Então, esse 85 é uma região legal para a gente ficar de olho. E depois, pensando em números maiores, é lá para a região do 16,20. Ok? Então, a gente teria essa região do 80, 90, como eu falei, 85, um número chave aí. Ganhando isso, tem o psicológico naturalmente do 200, mas vira nossa questão lá no 216, podendo logar do 15 a 20, na verdade, tá? Quando a gente vem para baixo, a gente tem a região, como eu comentei aqui, do 75, 80, na verdade 75, 85, tá? Que é esse retângulo aqui. Ela foi suporte e resistência por algumas vezes, tá? Na quinta-feira segurou por ali nessa região também. Então a gente vê que numa eventual volta, definitivamente é uma região importante, porque ela pode segurar dali e voltar tudo para cima de novo, ou se perder, a gente poderia ver voltar, não diretamente, mas poderíamos ver uma briga, a coisa ser forçada para ir lá para a região do 5.000, mas antes com brigas ali no 5.065, foi uma região interessante também, depois o 5.3740, mas perdendo essa região de 75,80 significaria uma potência, uma força menor do movimento atual. Num primeiro momento a gente pode dizer que isso parece menos provável, mas temos que estar ligados, né? Então basicamente é isso. Tá aqui o recado. Estudem direitinho, prepare essas regiões, as suas regiões para a semana, dá uma voltada nesse vídeo de vez em quando e ótimos trades. Outra coisa, ficar ligado que é uma semana de agenda mais tranquila, né? Então pode ter menos
a gente tem menos fatos programados para chacoalhar, o que não quer dizer que não vai chacoalhar, né? Tenderíamos a ter menos volatilidade, porque não tem esses indicadores pontuais, porém, o momento de dúvida, naturalmente, pode trazer volatilidade, nessa falta de clareza ou de perspectiva, pode trazer volatilidade. Então é muito importante a gente sentir o mercado dia a dia, olhar os gráficos, mesmo que você não opere gráfico, dá uma olhada para pegar uma sensibilidade, pegar ali mais ou menos o que está acontecendo, te dar visualmente um direcionamento, né? E ficar atento aí para não incorrer em risco desnecessário. Ok, turma? Então é isso, ótima semana para todo mundo, abraço. Deixa seu like aí no vídeo, se você não está inscrito ainda, inscreva-se e aproveita já, deixa o like para nós, ok? Grande abraço.